por causa de um embate entre o Betim Futebol Clube e o Ipatinga, envolvendo um problema nas inscrições dos atletas da equipe do Vale do Aço na disputa do módulo 2 do ano passado. Então esse imbróglio todo, essa dificuldade toda, nesse momento, pra gente saber, Thiago, vai ter... Você pesou tanto o Campeonato Mineiro, você falou tanto de Campeonato Mineiro, Thiago. Zicou. Que vem um negócio desse pra infelizmente teremos segurar a gente. Mineiro, infelizmente teremos do jeito Thiago, que é disputado cara, o Campeonato Mineiro. Mas já no outro fim de semana? Já nesse fim de semana, infelizmente. Porque Thiago, não fala o ideal isso seria não, que os Thiago. clubes tivessem um tempo maior de preparação, o Brasileirão começasse caras estão se agora. preparando desde o ano passado. Parou. Desde o ano passado Um período preparando. maior de preparação, a Foi um volta mês, dos né? jogadores... Foi um mês. Não, Thiago, olha só. Resultado dia 14 de Resultado dezembro. dia 14. Tem um mês e 2 Isso dias. É muito. Antes tinha Não. 15 dias, não era lei? 15 horas. Não, era quer dizer, a temporada. o cara voltava e já tava jogando. Não, tinha que ter tempo maior de férias, tempo maior de preparação, iniciar já com o Campeonato Brasileiro, que é o que todo mundo quer de fato. Assim, vai chegar uma hora que naquele momento da temporada ninguém nem lembra quem foi o campeão estadual. É difícil mesmo, a gente fica parando, pensando, por exemplo, quem foi o campeão carioca do ano passado, Elton? Fluminense. Raros os que lembram isso de cabeça. Não, mas é verdade, me atrapalhou. Me atrapalhou. Mas são raros os que lembram isso de cabeça. Cara, sinceramente, é uma situação que pra mim, poderia ter mais tempo aí pra ter preparação do Campeonato Brasileiro. E começar já de uma vez o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Mineiro é ruim demais, os campeonatos estaduais são ruins demais. Assisti ontem a Corinthians e Red Bull Bragantino. Um daqueles que poderiam ser raros bons jogos no Campeonato Paulista. Foi horrível. E o Corinthians acabou perdendo pro Red Bull Bragantino. Assisti ao jogo do Flamengo ontem contra a Portuguesa da Ilha do Governador. Não tem competição. É um time completamente desfilando em campo contra outro horrível. Então, Mas aí é uma você tristeza. pega a contradição, como diz o nosso querido e saudoso Urso, né? É o labirinto. Do bagulho, né? Porque, por exemplo, o Bragantino, o Red Bull Bragantino e Corinthians, Valu, você pode me corrigir, são dois times da Série A do campeonato. Então, deveria ser um bom dois jogo. times que poderiam estar fazendo o primeiro jogo, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Não é isso? Poderia ser um bom jogo. E foi um jogo ruim. Por quê? Porque ninguém se preocupa com o estadual. Né? Não. Ninguém tá nem aí pra isso. É que sabe o que acontece Porque é começo de com o trabalho, Thiago? né? Não. Além dele realmente ser um elitista, né, um vagabundo, um safado, um ordinário que a gente chama, o ano passado o campeonato não foi bom mesmo. O ano passado o Cruzeiro não estava ainda, Cruzeiro, né? Não era o Cruzeiro do final da temporada de 2022. Não estava cabuloso, o América preocupado com as fases preliminares, e você sabe muito bem que as preliminares são muito importantes. Importantíssimas. E também o América não ficou nem entre os 4 do Campeonato Mineiro. E aí o Galo meio que nadando de braçada, ganhou o campeonato. Esse ano não. Esse ano até os menores estão melhores. O América não tem essa fase preliminar. O Cruzeiro está muito mais forte. Entendeu? E o próprio Atlético ainda vai ter que pagar uma dívida com o seu torcedor de 2022. Sim. Então vai ser o... Tudo isso para justificar 2 jogos na final. Você também concorda com o Alê quando fala do Campeonato Mineiro, que vai ser um campeonato mais forte? E outra coisa, você gosta do Campeonato Mineiro? Tá vivendo essa expectativa para, poxa, quero ver logo o Cruzeiro em campo? Como que tá? O torcedor fica, principalmente esse ano, né, que o torcedor ficou mais tempo sem ver o time em campo, né? O torcedor fica muito ansioso. Desde novembro o torcedor cruzeirense, O torcedor fica muito ansioso, desesperado para voltar pro estádio. A gente que gosta do estádio, que tá lá, a gente fica doido para voltar pro estádio. Então o torcedor tá numa expectativa muito grande. O campeonato estadual, de uma forma geral, tende a ser melhor mesmo. A Ale colocou muito bem. O Cruzeiro, em clássico, as coisas já se equilibram normalmente. A gente viu ano passado, principalmente no primeiro jogo. Principalmente no primeiro jogo. As coisas se equilibram. Hoje o Cruzeiro tem um time muito mais estruturado, né? E muito mais forte do que aquele do ano passado. E o Mineiro, eu acho que o campeonato estadual ele é tradicional. O que ele não pode, o que deveriam dar um jeito, já tentaram mudar aí a forma de disputa esse ano, né? De não atrapalhar, né? De não prejudicar, às vezes, um pouco a pré-temporada. Mas o campeonato tradicional. Seria até interessante que os clubes do interior, que são tradicionalistas, precisam do campeonato estadual, tivessem uma forma de disputar ele até por mais tempo, alguma coisa assim. Para os clubes do interior é importantíssimo, né? Mas o ideal seria, né? Esse ano já diminuir um pouco os jogos, Sim, né? diminuir as datas. Exatamente, esse ano já diminuir um pouco as datas, justamente para ver se ajuda nessa pré-temporada dos clubes. É isso aí, é isso que a gente tem que abrir a cabeça do Thiago, né? Não, é que assim, colocar lá dentro. a ideia do Thiago, que é igual a de outros Santos, e eu concordo
em ligas nacionais, com calendários que sejam preenchidos durante todo o ano para o time menor e tal. Isso. Eu concordo plenamente. Mas acho que não é o ideal, mas o estadual... Por exemplo, o Thiago falou uma grande besteira, uma das muitas que tem marcado a sua carreira. Quem lembra do estadual? Pô, o Fluminense ganhar do Flamengo a final é muito significativo. Muito. O Palmeiras perdeu de 3-1 pro seu São Paulo. Depois meteu 4-0. Você não engana ninguém. Você imagina a festa que foi no Allianz Parque no 4-0. O Internacional, que não ganha o Campeonato Gaúcho, imagina... Desde 16. A febre, 16. mas tá na febre do rato. Sabe qual é o problema? Precisam de 16 rodadas de fase de grupos, depois mais o outro mata-mata para chegar nisso. Para chegar no que realmente importa no estadual. Então, o estadual é muito ruim. A gente concorda Os que o estaduais são formato... muito ruins. Thiago, ninguém aqui concorda com a fórmula. Você concorda. Não. Você é apaixonado. Eu Tem que fazer em Divinópolis. Todos os jogos em Divinópolis. Seria maravilhoso. Imagina um mês lá em Divinópolis, todos os times lá, seria lindo. Mas o que a gente pensa é reduzindo o número de datas, mas não tirando o Campeonato Mineiro do interior. Não, mas não vai tirar. Vai tirar os grandes do Campeonato Mineiro. Aí não dá. Por que não dá? Não, aí não dá. Eu já falei, isso é uma discussão aqui para vários programas, porque a gente poderia fazer assim, ó, hoje a discussão é só sobre o Campeonato Mineiro, porque só não dá por causa da federação, a gente vai pegar... É só por causa das federações que não dá, porque é como elas conseguem ganhar dinheiro. Porque sem os grandes seria difícil para que elas ganhassem dinheiro. Mas a CBF poderia ajudar nisso. Isso para mim é muito tranquilo de ajudar e assim, na minha cabeça é muito óbvio. A CBF deveria ajudar os campeonatos estaduais e financiá-los. Financiá-los para que eles durassem durante toda a temporada com os pequenos. Os grandes têm que se preocupar com o que são grandes na temporada. Não dá para pensar que Atlético, Cruzeiro, América e todos os times grandes do Brasil pensem em estadual. Eles têm que pensar em Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. São 4 meses do ano destinados ao estadual. Eu quero só te fazer uma pergunta. Claro. Com relação a isso. O Bragantino e Corinthians, que o Ale citou bem ontem, foi um jogo ruim, na minha opinião, porque eles estão começando o trabalho. Todos nós aqui sabemos, principalmente o Ale, que já esteve à beira do campo dirigindo atletas, que tem a coisa do ritmo de jogo. Já imaginou? Como é que faz, então? Eu acho que o estadual ajuda até nessa questão do ritmo de jogo. Como é feito na Europa, Valu? Não, os times fazem. Eu sou da América do Sul, Thiago. Mas como diz a música. Se eles são o nosso espelho, o nosso exemplo do que é melhor hoje no futebol. Podem ser por cartolas, mas se eles são o espelho e exemplo do que é o melhor hoje no futebol, infelizmente são eles que a gente tem que seguir. Não, eu discordo totalmente. Lá os clubes fazem amistosos. Então, mas, Atlético e Cruzeiro poderiam fazer amistosos. Não tem os amistosos na Europa são bem diferentes, porque as distâncias são curtas. Você pode fazer um amistoso com o Flamengo, um amistoso com o Corinthians, um amistoso com o São Paulo, um amistoso com o Palmeiras. Até o aspecto financeiro, faz na China, faz na Arábia, faz no torneios. Isso pode ser feito aqui. Isso pode ser feito aqui. E até melhor que seja feito aqui. Ou você acha que é melhor enfrentar o Guarani de Divinópolis numa situação totalmente capenga e que o time não consegue enfrentar e causar nada de dano ao seu adversário? Eu dei um exemplo do Guarani de Divinópolis por causa do Elton, mas enfim, ele quer te provocar. Não dá, cara. Porque você vai enfrentar o Guarani de Divinópolis, é um time frágil, é um time que não tem força suficiente para enfrentar Cruzeiro, Atlético ou América. E, cara, não é teste nenhum para nada. Thiago, além disso, existe o risco do jogador. E num estádio desse, machucar uma perna, machucar num lance por causa de gramado horrível, horrendo, porque é o padrão do futebol do interior. O Thiago tem hora que ele tá parecendo aqui o grande defensor das instituições clubes. Hora nenhuma você olha pra nada do torcedor, cara. O futebol só o que é. Como não? Você acha que o torcedor do Atlético quer enfrentar a maior população os times de Minas Gerais, a maior população de Minas Gerais está na região metropolitana ou no restante do estado. O estado também quer ter os grandes momentos e as grandes possibilidades de enfrentar o Atlético, de enfrentar o América, de enfrentar o Cruzeiro. Mas é simples. Ou de ver isso seu é simples. time. Eu te falei isso de ver seu time, de ver o Cruzeiro, de ver o Atlético, alegria do torcedor do interior. Cara, eu lembro numa oportunidade, os jogadores do Atlético em Patos de Minas,
Eles descem fora do estádio, lá é uma confusão. Então, os jogadores descem fora do estádio, entram em um portãozinho e depois vão pro vestiário. A torcida, a festa que a torcida fez para receber os jogadores ali naquele momento, cara, é uma festa que você fica encantado. Você fala assim, a essência do futebol, em muitos momentos, ela vem muito do interior. A paixão que você tem não combina com o profissionalismo que a gente exige no futebol. Não combina, Elton. Se você exige profissionalismo, esquece essa questão da paixão. Não dá para pensar desse jeito. Se você quer o futebol profissional do jeito que ele tem que ser, de fato, como ele é fora daqui, você tem que esquecer essa paixão. Dá para fazer isso de uma outra forma. Vai fazer um amistoso entre Cruzeiro e Flamengo no Parque de Sabiá, em Uberlândia. E aí os torcedores ali verão o Cruzeiro jogar, verão o Flamengo jogar. É um amistoso, pré-temporada. Vai lá, um estádio legal, um estádio bom o suficiente. Mas para isso tem que ser um estádio bom. Porque não adianta pegar Cruzeiro e Flamengo e jogarem no estádio de Pato de Minas. Não adianta. A gente viu recentemente jogos da URT contra os times da capital lá. O gramado é péssimo. Não dá. Não, infelizmente, nem nas grandes arenas dos grandes clubes, o torcedor comum tem mais espaço. Não. Você não consegue ver um jogo, por exemplo, do Palmeiras no Aliança, se você não for sócio torcedor e tiver uma frequência muito grande. No Maracanã, ver o jogo do Flamengo, os grandes jogos, você também não consegue, por causa do valor do ingresso. Então, realmente, isso é com tristeza que a gente fala isso, mas o futebol deu uma elitizada braba, né? Então, essa é uma discussão, eu sempre falo aqui, eu já falei hoje mesmo.